Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passe. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? Cerebrum has suffered massive and irreparable damage. Never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other. When it comes to my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten. Você está ouvindo Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br. Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. Olá, estamos mais uma vez aqui para gravar o Masmorra Classic. Eu tô acompanhado aqui com os amigos, né, para falarmos sobre um jovem clássico, né, do cinema, com o nosso amigo lá, o Douglas, que é lá do Podcast. Tudo bem, Douglas? Opa, tudo bem. Eu não sou chefe não, tá? Mas eu tenho champanhe e um Feliz Natal para todo mundo, tá? Também com o Marcos, que é da nossa equipe aqui do Cinema Masmorra. E aí, Marcos? Opa, tudo certo? Vocês, ouvintes, não esperem a piadas do Garoto Cotoco durante o podcast que vai seguir, tá? Não acredito. Com o Maurício Saldanha, que é lá do Rapadura Cast. Tudo bom, Maurício? Tudo ótimo, obrigado pelo convite e obrigado por fazer eu lembrar que eu gostava muito de Metallica. Oh, legal. E também com o Juca, que é lá do Rapadura Cast. Tudo bem, Juca? Olá, tudo bom? Salve todos. Boa tarde. Run, Johnny, run. Não pegue a arma. Não pegue a arma, Johnny. Corra, corra. Ah, tá. I just went ahead and chopped off everything. Oh, God. Please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. Oh, I feel something like this for years. Hear me. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. This is Tokyo Rose, your girlfriend, with news and music, just for you. And especially for the B-29 boys in China. Listen to me, boys. Fly back over the hump to India. I hate to think of all of you getting killed. After all, we have too many fighter planes and too many anti-aircraft for you to get through. It would be suicide, boys. Suicide. And now, a little tune to remind you of home. A gente vai começar falando um pouco sobre a biografia do Dalton Trumbo, né? Que ele representa direitinho o que é a perseguição, o comunismo, né? O marcatismo, né? Começando do início mesmo, ele nasceu no começo do século XX, né? No Colorado. Quando ele era pequenininho, a família se mudou para uma cidadezinha chamada... uma cidade grande, né? Do Colorado, Grand Junction. E lá nessa cidade, ele começou a fazer o ensino médio. E é uma coisa engraçada, a escola que ele estudava, ela era muito ativa no sentido de que ela tinha jornal, tinha revista, tinha muitas atividades ligadas com a escrita. E ele começou a se envolver com escrita ali, no ensino médio dessa cidade, e ele fez tanto sucesso escrevendo pro jornalzinho da escola, pra revista, que a universidade que funcionava na cidade chamou ele também para trabalhar lá.
e escrever no jornal e em outros periódicos que a universidade lançava. Ele pegou gosto pelo negócio e, enquanto isso, ele também acumulava as funções de padeiro noturno. Né? Trabalhava numa padaria à noite. Eu ia falar isso, é verdade. Escrevia romances e contos, e quando ele dormia a gente não sabe, né? É uma pergunta que ficou assim na minha cabeça e tal. Ele perdeu o pai cedo também, né? Precisou ter 2 empregos aí para ajudar a sustentar a família, essas coisas. Aí chamou a atenção, começou a trabalhar escrevendo artigos na Vogue, né? E aí, por conta de escrever artigos na Vogue, ele conseguiu um emprego de leitor pra Warner. É aquele cara que ele fica analisando roteiros que estão chegando, né? Mas a Vogue é tão antiga assim? A Vogue é velha, viu? É velha. A Vogue é tão antiga quanto o vestido. E o chapéu feminino, acho eu. E quanto a Madonna também. Provavelmente. Então é interessante essa questão, assim, se a gente puxar pro Johnny vai à guerra, a questão autobiográfica, né? O filme com vários elementos, né? Vários empregos, o protagonista, né? Trabalhar na padaria, né? Relacionamento numa fazenda do interior. Tem vários elementos autobiográficos, sim, então, sim. Né? Sim, a infância mesmo, as imagens da infância são as recordações do autor, né? Da infância dele, né? Então, o sonho dele era ser escritor. Ele já tinha escrito várias novelas, vários contos, mas ele sempre foi rejeitado pelas editoras, não dava muito certo. Mas nessa dele começar a fazer apreciação de roteiros lá na Warner, ele, claro, começou a escrever roteiro, né? E logo já começaram a comprar roteiros dele. Ele chegou a ser um dos roteiristas mais bem pagos de Hollywood, né? Ele fez sucesso logo como roteirista. Os primeiros roteiros já foram comprados, os filmes já começaram a fazer sucesso de bilheteria e o passe do rapaz foi valorizando, né? E ele tinha outra coisa, o cara escrevia numa velocidade fenomenal, né? Ele, assim, enquanto que o pessoal aí demorava tipo 1 ano, 6 meses para formatar um roteiro, ele era jato, né? E especializado em fazer roteiros em cima de obras literárias. Ele é um cara que lia muito, né, conhecia muito da literatura americana da época dele, devorava tudo que tinha pela frente, então ele tinha um jeito para passar literatura pro audiovisual que era único na época, né? Não, mas ele tinha uma técnica, né? Por isso que ele escrevia rápido, ele ficava escrevendo na banheira. Pode ser. O papagaio. Igual o Vinícius de Moraes? Que maneiro. Cara, tem imagens, tem fotos do Dalton Trumbo escrevendo a máquina de escrever, né? No suporte, assim, com papagaio e tal. O comentário de 2007, né, do filho do Trumbo, tem muito dessas cenas aí, ele escrevendo, ele fala, dando entrevista, né, sobre aquela questão toda da perseguição, do exílio dele, ele com uma cacatu, um papagaio, sei lá, um bicho daquele andando pra cima e pra baixo no ombro dele, né? É bem interessante. Uma figuraça. Aí o que acontece? Ele já estava trabalhando como roteirista, tudo bem. Nos anos 40, ele começa a demonstrar simpatia, né, pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. E em 43 ele se filia, e aí é que a coisa começa a azedar pro lado dele. Por quê? Ele tinha publicado em 39, se eu não me engano, 37 a 39, o livro do Johnny vai à guerra, Johnny Got His Gun, um livro pacifista, anti-guerra, né? E que esse livro foi inspirado ele leu um artigo de jornal de uma visita do príncipe de Gales a um soldado canadense que tinha ficado desfigurado, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele achou aquilo interessante, o cara tinha perdido o braço, perna, o rosto. Ele falou, vou escrever uma história sobre isso. Publicou o livro, só que aí, nos anos 40, ele estava pensando, né, em reeditar o livro, que não foi um grande sucesso na primeira edição, mas os editores estavam pedindo para ele fazer uma segunda tiragem. Aí, por conta da guerra, ele se segurou, falou, não, peraí, e tudo. E por quê? Tinha o famigerado pacto Molotov-Ribbentrop, né, o pacto de não agressão entre o Stalin e o Hitler. A Alemanha, exato. E o que acontece? Os comunistas, portanto, eram contrários à entrada dos Estados Unidos na guerra e tal. Então tava aquela coisa meio de disse que não disse, o pessoal apoiando a ida dos americanos para a guerra, outros dizendo que os americanos não deveriam entrar na guerra. Os americanos entram na guerra em 42 apenas, né? Aí o que acontece? Nessa época, Marcos, a própria Alemanha vai invadir a Rússia também. A União Soviética vai ser invadida em 42, né? Então, esse tal desse pacto também não teve muito, né? Não adiantou muito, não.
tem as caricaturas da época, é muito interessante. O Stalin e o Hitler estão assinando o pacto com a mão e estão com a arma escondendo, né, nas costas, né? Tem várias caricaturas da época mostrando essa imagem que ficou icônica, né? Que eles pretendiam se pegar, na verdade. Mas o que acontece? O Trumbo, se pronunciando contra a entrada dos americanos na guerra, ele acabou atraindo a simpatia de nazistas, né, de simpatizantes do nazismo nos Estados Unidos, que achavam que ele não queria que os americanos entrassem na guerra, porque ele também simpatizava com o nazismo. E ele começou a receber cartas, né? Isso, diz que ele recebia cartas e tudo, né? Ele assim, você também não gosta dos judeus, né, e tal, né? Ele começou a bater na porta dele, né? Exato. Ele foi pro FBI, né? Ele fez a primeira grande besteira, né? Ele foi denunciar. Só que, aí o que aconteceu? Ele foi lá fazer denúncia pro FBI. O que o pessoal falou do FBI? Vem aqui, meu amigo. Olha só. Só tem 2 tipos de pessoas que não querem que os americanos entrem na guerra. Os simpatizantes do nazismo ou do comunismo. Se você está preocupado que os simpatizantes do nazismo estão aí mandando carta para você, é sinal que você é comunista, né? Fala a verdade. Aí ele percebeu que ele se ferrou, né? Ficou ele mais 9 pessoas, né, que foram indiciadas aí, tinham que aparecer aquela tipo, CPI, né? Comitê de Atividades Anti-Americanas. Né? Mas isso também aconteceu de novo por causa da boca grande do Trumbo. Por quê? Quando o pessoal do FBI começou a pressionar ele, perguntar se ele era comunista ou não, ele falou, não, inclusive, eu vou falar pra vocês, eu sou contra essa tendência que tá tendo em Hollywood agora, dos comunistas quererem impedir certos filmes de serem produzidos porque acham que eles têm tendência anticomunista, que eles criticam o comunismo. Aí o pessoal do macachinho falou, você é contra isso? Essa influência do comunismo em Hollywood? Muito bem, então venha depor e falar quem é que tá fazendo essa influência. Ele se ferrou pela segunda vez, né? Verdade, foi... É um período, assim, de paranoia, né? Então quer dizer que tem diretores de grandes estúdios de Hollywood, tem roteiristas, etc., que estão mancomunados com o comunismo e estão fazendo aquela propaganda mais sutil, né? Não estão fazendo aqueles filmes panfletários, né? De somos comunistas e tal. É aquela coisa sutil que seria um risco ao modo de vida americano e tal, né? E isso vai ser combatido por várias formas, em vários momentos, né? Inclusive o surgimento da MPA, né? Aquela fundada lá pelo Walt Disney, né? Em 44, aí cofundada, né? Aí vai ter John Wayne, Gary Cooper, o Cecil B. DeMille, o Ronald Reagan, quando era ator, né? Eles vão fazer essa valorização, eles vão lutar pelos valores americanos, né? Tudo que não fosse americano, tudo que fosse contra o modo de vida americano, não vai ser... não deve acontecer nos filmes. Então, você não pode falar mal, sei lá, dos banqueiros, não pode falar mal dos industriais. Os filmes têm que seguir, de preferência, um código que trate de forma positiva o modo de vida americano, né? E a gente vê isso em várias produções da época, né? Principalmente no Faroeste era um grande, né, digamos assim, veículo, né, da coragem do homem branco americano, digamos, né? Enfim, essas coisas. Eu sei que o Trumbo e ele mais 9 caras foram chamados para depor, mas eles se combinaram, né, e falaram que não vamos falar nada. E eles alegaram o direito de não responder as perguntas. A primeira emenda, né, da Constituição americana, né? Exatamente, aí ele ganhou uma acusação de desobediência civil, ficou preso 11 meses, ele e os outros caras entraram numa lista negra de Hollywood que eles não conseguiam mais emprego pra nada, né? E o macartismo foi chamando mais gente pra depor, até que o Elia Kazan, por exemplo, foi um dos que abriu a boca e entregou todo mundo, e isso aí, né? E muita gente se lascou, né? A lista negra foi crescendo, né? E uma das consequências disso foi que grandes diretores e roteiristas consagrados não iam mais conseguir ter emprego
né, pela Motion Picture Association of America, né? Não iam ter mais acesso a não receber salário, não ser mais empregados dos estúdios, das indústrias de filmes, né? De Hollywood. Exatamente. Aí ele, no final dos anos 50, ele vai morar no México. Só que como ele era um cara que os roteiros dele faziam muito sucesso, ele tinha dado muito certo como roteirista em Hollywood, ele continuou produzindo. Aliás, ele produziu mais de quase 50 roteiros, né, durante a estadia dele no México. E funcionava assim. Por exemplo, o filme ia ser a adaptação do romance de um fulano. Ele escrevia o roteiro, mas o romancista, autor do texto original, que assinava o roteiro no lugar dele. Ou então ele usava pseudônimo. E foi assim durante muito tempo. No México ele conheceu o Luiz Buñuel também, né? Detalhe que vai participar das filmagens vai dar pitaco nas filmagens do Johnny Vai à Guerra, né? Ele não parou de produzir, né? Por mais que aquela questão da liberdade de expressão ameaçada, a liberdade criativa, né? De construir roteiros de qualidade e filmaços, né? Como Êxodos, os Spartacus mesmo, são de autoria dele, mas na época ele não tinha sido creditado, né? Eram, sei lá, roteiristas laranja, né? Sim. Eram pessoas que estavam na frente, né? E na verdade o trabalho era do Dalton Trumbo, né? E ele vai continuar fazendo. Lá no México ele vai estar falido, né? Vai estar todo com problema de dinheiro, vai tentar trabalhar lá na indústria de cinema do México, não vai dar muito certo. Inclusive o Luiz Buñuel também não vai, mas vai dar pra trás, aí não vai ser ele o diretor mais, aí o Dalton Trumbo vai ter que dirigir. O único filme, né? Dirigido por ele, né? Ele não parou de trabalhar, né? Apesar de toda a perseguição, de ser exilado, etc, né? Isso não calou, né, o talento dele. Então, nos anos 60, o fim do macartismo, o Dalton Trumbo é reabilitado, né? Os roteiros dele, por exemplo, do filme Êxodos e do filme Spartacus, os produtores e diretores dos filmes acreditaram a ele, falaram, não, o roteiro é do cara, e os outros 48 roteiros que ele tinha escrito ao longo do exílio dele no México também são creditados e tudo. Ele acaba voltando a trabalhar oficialmente com o nome dele mesmo em Hollywood, continua escrevendo, e em 71 ele já, né, tendo aí a reabilitação dele, podendo trabalhar livremente em Hollywood, resolve filmar, né, o Johnny Vai à Guerra, o livro que ele tinha publicado em 1939. E vai virar um dos símbolos, né, do movimento da contracultura, do pacifismo, paz e amor. O próprio pôster do filme, né, tem o símbolo, né, paz e amor ali. É impressionante, né? É importantíssimo mesmo. Não, e outra coisa também é que o filme foi banido daqui no Brasil na época da ditadura, né? Por motivos óbvios, né? Por que será? Por que será, né? Liberdade de expressão, né? É uma coisa que, né, não estava em boas vistas, né, da ditadura, né? Mas o pessoal dava um jeito, né? O pessoal contornava isso daí, ficavam pirateando o filme, passando um pro outro, sem legendas mesmo, né? Porque o filme dá pra você compreender o que acontece só assistindo, né? Até sem legendas, né? Um filme que ele é poderoso até nesse sentido, né? Você consegue entender. Everyone, man or woman, has done their bit. Everyone has tried, none has been. Neither the long years, nor the dangers, nor the fierce attacks of the enemy have in any way weakened the unbending resolve. O próprio clipe do Metallica é genial, cara, é impressionante aquilo ali. Eu tive contato com o Johnny Vai à Guerra por intermédio do Metallica, cara, e é impressionante, é inesquecível, né, a música, as imagens, né, do filme, e depois um amigo meu falou, cara, isso aí, sabia que é um filme? Eu, caraca, sério? Isso na época da faculdade, né? Aí eu, caramba, preciso ver isso. Aí vi, descobri e me apaixonei, né? É um dos meus filmes favoritos. Aproveita e me explica aí, o que tem o Metallica a ver com essa história? Eu não gosto de hard rock, não conheço bem o Metallica só de nome, então eu não sei o que ele tem a ver com Johnny Vai à Guerra. O que é? Cara, o clipe O Anjo é quase inteiro essas cenas do Johnny Vai à Guerra.
rapaz. Sim. As imagens do de um clipe. dos melhores discos, né, do Metallica, né? Que é o And Justice for All, né? Sim, o clipe é uma colagem de cenas muito poderosas do filme, né? E o filme é aquela... É preto em branco, né? As cenas reais, vamos dizer assim, fora da mente do Johnny. As cenas são em preto e branco, né? Mas as cenas de dentro da mente dele, que é o mundo particular do Johnny, são cenas coloridas. Eles estão ao longo do filme, né? Ao longo do clipe, né? Do Metallica, que inclusive comprou os direitos do filme pra poder fazer o clipe, né? Veicular à vontade, né? Isso, exatamente. Não, e aí o Metallica ganhou o Grammy, né? Com a música, né? Sim. Fez um sucesso. E se vocês verem no YouTube, tem 46 milhões de visualizações o One. E eu penso, será que essas 46 milhões de visualizações entendem, né, essas imagens que são de um filme? Eu acho que é poderoso, acho que dá pra entender, viu, cara? Não, e toda uma geração aí de jovens, né, redescobriu o filme do Dalton Trumbo. Sim, né? é uma mensagem jovem, né? Contra a guerra, contra os horrores da guerra, a vida de um jovem sendo desperdiçado, jogada no lixo por questões do exército mandando o sujeito, né? O jovem indo para as trincheiras para perder a vida ou para ser mutilado. É uma mensagem muito poderosa, né? Até de subversão, contestação, né? E faz sucesso, né? E foi redescoberto, né? O Dalton Trumbo, graças ao Metallica, foi redescoberto, né? Por uma nova geração, né? Pós-paz e amor, né? Pós-hip, né? Isso. Bem interessante, bem interessante. Falemos do filme, então? Podemos ir pro filmi. Vambora, adorei a aula, viu? Não sabia quase nada. Não, é isso que é legal de chamar alguém formado em história, assim, né? I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. How did you get him so quickly? The medical team heard the shell coming in. Apparently he did too. Chest and belly practically unmarked. Curious how they always double up in the fetal position. What's curious about it? They're trying to protect their genitals. Well, this young man unfortunately succeeded. Any identification? No, sir. Then we'll assume he's ours. I mean to take personal charge of this case until repairs are completed. That could be rather a long time, Colonel Tillery. Wouldn't you say, Captain, that it's worth a year of any doctor's life to observe a case like this? You never know what has happened to him. The one part of his brain that has escaped damage is the medulla oblongata. It is only because of this that his heart, vasomotor, and respiratory centers still function. In short, that he lives. O filme é de 71 e dirigido pelo próprio Dalton Trumbo, né? Tem aquele ator, o Timothy Bottom, outro famoso também, o Donald Sutherland, que eu adoro. A Kate Fields faz a namorada dele. Jason Roberts, que é sensacional, que ele é daquele filme que a gente comentou, inclusive no Pod Trash, que é A Boy and His Dog, né? Ele é ótimo, esse ator aí que faz o pai do Johnny e tal. O Cheyenne do Era Uma Vez no Oeste, né? Eu adoro o Jason Roberts. E conforme vocês estavam comentando aí, nos momentos que tá na realidade do Johnny, que ele tá vivendo ali, né, ou semi-vivendo, né, não sei se ele tá vivendo, o filme é em preto e branco, né, e na hora que ele tá, seja sonhando, delirando, flashback passando, o filme é bem colorido. O filme começa de uma maneira interessante também, chama muito a atenção, né, a própria abertura do filme, né, Maurício, aquele negócio de canhão, tela dividida, créditos, políticos, marechais, né. A gente assistiu junto, eu e o Juca até, a gente deu play review agora junto o filme, e o Juca falou bem na hora, né, Juca, da transição, aquela hora que tá a Karen, né, se despedindo dele, né? Ou ela está se despedindo, aí a transição, a tela se divide, né, e tá o Johnny ali no meio da guerra. E legal também, outra coisa genial também, que eu achei muito bonita, e nada moralista, né, interessante. Tá ele com a namoradinha, né, o Joe com a namoradinha, e chega o pai, e o pai fala bem assim, fala, pô, vocês querem fazer o favor de me respeitar? Acabei de chegar, ele levanta assim todo, né, suado, né, aí ele fala, levante-se, por favor, dirijam-se pro quarto. Afinal é a última noite dele, né? No dia seguinte ele vai partir pra guerra, né? E são sonhos, né? Você adia os sonhos do jovem, né? Que ele vai partir pra guerra,
E você adia essa esperança, né, de uma vida bacana, de construir uma vida. Você tá começando a vida, né? Você é um jovem. E aí você tem que, por motivo de forças além dele, né? Ele vai ter que ir lá, vai ter que brigar com outros jovens, né? É aquilo que, inclusive, é passado no filme, né? E ele vai ter a última noite lá com a namoradinha dele, né? Primeira e última, né, no caso, né? É verdade. É o primeiro flashback, né, que ele tem, né? A primeira imagem dele pensando, né, recordando, né? Porque começa já com, é claro, os médicos examinando, né, conversando, olhando pra ele, falando, não tem jeito, não sobrou muita coisa e tal. Ele não entende nada, ele descerebrado, né? É muito cruel, né? Eles olhando assim, decidindo o que fazer com ele, até que resolvem jogar ele num quartinho, onde ninguém pode ver. É a tirania, né? É o exército, a medicina, o direito e tal, exercendo aquela tirania, né? Sobre o corpo, né? Sobre as pessoas, né? O Johnny ali, no caso, pro exército, ele foi uma baixa de guerra, né? E vai lá pro hospital. Os médicos, além disso, além dessa situação, né? De coisa, né? Que o Johnny é uma coisa, né? E aí ele ainda vai pros médicos, e os médicos o tratam como se ele não tivesse mais consciência. Ele é um pedaço de carne que tem espasmos, né? Ele não tem uma mente, né? Então vamos dopar esse pedaço de carne com espasmos para poder estudar melhor, né? E tentar maximizar a nossa medicina de guerra e tal, né? É uma coisa, o Johnny é uma coisa. Né? Em nenhum momento, né, eles questionam a consciência dele, né? Exato. Já começa aí as ótimas brincadeiras que o Dalton Trumbo faz com a realidade, né? Ele usa a ficção de uma forma muito legal nesse filme, que fica sempre aí na entrelinha. Acho que em nenhum momento ele esfrega na tua cara isso, mas se você pega e começa a brincar disso, você vê que dá super certo. Que, primeiro, o exército encara, como vocês acabaram de falar, o Johnny como um descerebrado. Em nenhum momento eles questionam, não, mas ele pensa? Não, ele não pensa. Então, já começa por aí, né, meu amigo? O exército vai sempre partir do princípio que você não pensa e vai contar e vai te treinar exatamente para isso, para que você não pense. Segundo, se ele tiver qualquer tipo de reação anormal, fora do esperado, de uma coisa, como falou bem o Douglas, taca anestésico. Né? Dopa ele. Você dopa porque não é o que a gente quer, não interessa, então dá aí uma novelinha, dá aí uma TV a cabo, dá aí um bom filme, um bom entretenimento, que vai dar tudo certo, que ele vai voltar de novo pro formato certo. E por aí vai, o filme tem várias tiradinhas boas dessas. E outra coisa também, o cara, ele é colocado num quarto isolado, né? Num depósito, né? Não tem mais quarto, porque a guerra produziu tanta gente despedaçada que os quartos estão todos ocupados, né? Então ele vai para um depósito escondido, no escuro, largado, ele vai ficar lá escondido. Né? Vocês lembraram bem. E a única forma pela qual ele sobreviveu é para o exército tentar estudar esse tipo de reação, para saber quando isso acontecer de novo, o que fazer, se dá para ter algum benefício, enfim. Virou ainda um ratinho de laboratório, né? Exato. A consciência que ele vai tendo aos poucos, né, do que realmente aconteceu com ele é muito doloroso, né, da gente ver, né? Ele vai falando, o que é isso? Estão mexendo no meu braço, mas estão mexendo aqui no alto, no meu ombro. Por quê? E minhas mãos, né? E a gente vai tendo em off, assim, tem a conversa em primeiro plano e tem os pensamentos dele, né? Well, the bandages are off my arm. It itches. I wish they'd scratch it. What happens now? Yes, we can remove the sutures. Let's disinfect. I wish they'd get this stuff off my face so I can see what they're doing. Another. Ouch! They're pinching me. No, it's more like a little stab of heat. Wait a minute. I know. It's just like when I ran into the barbed wire fence and cut my eyebrow. They sew you up and then it heals, and then they take the stitches out. Only this is different. I can feel what they're doing to my arm, but I can't feel the end of my arm at all. The nurse saying to the end of my arm is the heel of my hand. But the heel of my hand, the end of my arm, it's too high. It's high as my shoulder. You've cut off the my tissues arm. are well opposed. My arm! Remove the rest. Oh my God, why did you do Then a thing like that? I need that arm. Oh, I've got to work with it. Oh no, not my other arm too. No, please, no. You've already taken one of my arms. Take my other one, too. Not both of them. Please don't. Room with the lock. He ain't gonna jump.
cada vez mais alto, assim, ele gritando, não, outro braço não, a outra perna não, né? Nossa, porque eles não terrível. falam, né? Os médicos não falam, né? Nunca, né? Ah, ele não tem braço, ele perdeu. Entre eles nunca discutem também isso, né? Não. Ao contrário, só discutem só como é que eles estão tratando, né? Como está sendo o tratamento. Olha só, dá pra fazer isso, né? Abre mais esse buraco aqui, por favor, né? E tal, né? É de completo abandono, né? É desumanização mesmo dele, né? Ele é tão desumano que as próprias necessidades humanas, assim, no sentido biológico, fisiológico mesmo, o Johnny não vai ter como um ser humano normal, né? Depois que a granada atinge ele vai lá pro ser escondido, né? No depósito do hospital do exército, ele vai ter tudo por tubo, né? Comida, respirar, traqueostomia, né? Ele pensa em se matar, né? Até ele tenta se matar, só que como é que ele vai se matar, né? Se ele tem um buraco na traqueia, né? Ele vai respirar de qualquer jeito, não tem braços, né? É um prisioneiro dele mesmo, né? É uma coisa interessante que a maneira como o Dalton Trumbo ele brinca com essa coisa, brinca não, né? Ele manipula essa questão da descoberta de que eu perdi alguma coisa, no caso meus membros, que essa sequência começa com ele tendo um flashback, lembrando que ele estava no trabalho, a mãe liga pra ele e fala, vem pra casa. Quando ele chega, ele descobre que o pai estava morto, né? Que o pai tinha morrido. E aí você já se prepara para essa questão da perda, que você é pego de surpresa. E logo depois, ele tá no hospital, ele descobre que perdeu os membros, né? Por conta da explosão, né? Então é um duplo choque, né? Que ele sofre, que o público sofre junto com ele, né? O filme tem meio que um mapa emocional, né? Os acontecimentos... Tem sempre uma cadeia, né? Uma cadeia lógica emocional. Os acontecimentos da vida dele, da realidade dele, das percepções dele, tem a ver com o sonho que ele tem logo depois, ou então algum sonho feliz tem a ver com alguma coisa que acontece na realidade. Eu lembrei daquela cena que ele estava feliz com a namoradinha dele nos sonhos dele, aí ele acorda assim meio acalorado, né, e a enfermeira ajuda ele nesse momento, né. E ele entende o sol, né, que ele fala que é a luz do sol, coisa linda, nossa, né, quando é muito lindo, gente, sim. É muito lindo. Aí ele começa a ter imagens nu, né, no sol, né, deitado sob o sol, né. Aquela gente, parte. E a coisificação, né, porque é que nem o Douglas falou, o cara é uma coisa, entendeu? Acham que ele não tem cérebro, que ele não sente nada, né? Tanto faz ele ficar no escuro o tempo todo. Você não sabe se é sonho, se é pesadelo. Tem imagens que ele sente um rato, né? Ele acha que tem um rato devorando ele. Gente, que angústia. O filme é angustiante. Sim, sim. É angustiante. E ele tenta, é a luta dele também para tentar se integrar ao mundo externo, né? Porque o mundo agora é a cabeça dele, né? Então, assim, ele não sabia que ele tinha perdido os braços, as pernas, os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, né? Ele não sabia nada disso. Ele vai descobrindo aos poucos, porque ele não vai conseguindo fazer aquelas condições básicas do ser humano, né? Respirar, assistir, ouvir, falar, cheirar, tocar. A língua, né? Ele fala assim, que fica tentando sentir o que ele tem na boca, né? Ele sente que tem um buraco seco e tal, ele não sente a língua, ele perde todos os sentidos, né? Praticamente. E aí essa questão de perda de sentidos é muito bacana no filme, assim, no sentido dele tentar recuperar essa parte da humanidade dele. Quando vocês falaram do sol, né? Quando a enfermeira, aquela enfermeira matrona, né? Ela bacana, do jeito dela, ela vai lá, abre a janela e ele passa a ter contato com o sol. Ele falou, caramba, agora eu vou poder fazer uma coisa, cara, que a gente nem, né? É básico demais, né? Eu vou contar o tempo. Funny. What were they doing? What has happened? What's different? Think, Joe. Think. Use your head. Feel. Feel with your scalp and the skin on your forehead. Something has changed. It was cooler before she came in there than it is now. What I feel is warmth. Where does it come from? Yes, of course. Oh my God, I see it now. It's the sun. The sun, I found the sun. Thank you, God. Thank you. Né? Ele não sabia quanto tempo tinha passado, então ele vai contar o tempo a partir, troca um lençol dele quando tem o sol no corpo dele, né? Ele tá retomando, tá tentando lutar para resgatar essa humanidade dele, que ele perdeu, as coisas básicas da vida, né? Que a gente nem dá valor.
né? Mas ele luta e fica muito feliz. Essa cena que vocês falaram, isso é linda. Por causa disso, ele falou, caramba, é um momento de felicidade dele, né? Porque no problema... Isso, e o bacana é que isso só vai acarretar com que ele saiba o que ele possui nesse momento, que é a única coisa que é a memória, né? Então isso faz ele ter as lembranças e é nisso que ele consegue ter um pouco de paz. E como ele tá dopado, as memórias que ele vai ter vão ser muito estranhas, né? É um sonho, né? Vão ser sonhos, né? O sonho vai se misturar à memória dele, né? É uma coisa bem interessante nesse o aspecto, né, surreal aí das cenas em colorido, né? Não, sensacional. Os diálogos dele e outros soldados com Jesus, né? Eles sabendo quando vão morrer, né? E tal. O que vai acontecer depois da morte, né? E tal, né? É espetacular. Até essa questão patética, né? Assim, morreu de gripe na guerra, né? Assim, eu tava lá, eu morri de gripe. Não é aquela coisa de, assim, lá, de filmes, né? Que, sei lá, vangloriam violência, né? Você tem, sei lá, um pelotão inteiro sendo metralhado, aí tem sangue pra todo lado, em nome do patriotismo e tarará. Não, o cara morreu de gripe, numa trincheira, né? A Primeira Guerra, a característica famosa chamada Guerra das Trincheiras, né? Os exércitos, cada um se entrincheirava de um lado e ficavam enfiados nas trincheiras morrendo de fome, de febre, de gripe, de disenteria, né? Por isso que teve um número de baixas assim entre todos os lados envolvidos dos exércitos altíssimo, né? Sim. A própria Batalha de Galipoli, a batalha na história da humanidade em que morreu mais soldados, mais de 1 milhão, né? Numa única batalha, né? Tem um filme, né? Tem um filme que estrelado pelo Mel Gibson, não tem? Exato. Isso. Não é? Isso. Não assisti, quero assistir. Tem um soldado morto, né? Do outro exército lá, né? E ele tá cheirando mal, né? E o comandante deles lá, chega e fala, tirem esse cara daí, entendeu? Que o cara tá fedendo aqui, isso aí vai baixar a moral tal. E tem humor involuntário até a cena, porque os caras começam a rezar e a Ave Maria, tiraram na minha bunda, né? Vamos sair correndo. Pois é. Você não é lutando bravamente contra o inimigo, né? Eles estão fugindo, estão pegando um cadáver, né? E aí a granada vem e acontece a desgraça toda, né? Bem patético, né? Assim, é bem existencialista nesse sentido, né? Assim, é pra mostrar a imbecilidade mesmo, né? Isso. Tudo, né? Não tem bravura, não tem nada disso. Just like a piece of meat that keeps on living. Since your real life is a greater nightmare than your dreams, it would be cruel to pretend that anyone could help you. What you need is a miracle. No, not a miracle. Just tell me that the rat is real, and the way I am now is a dream. Perhaps it would be better for you to go away now. You're a very unlucky young man, and sometimes it rubs off. I'll go, but first tell me just one thing. Are you and I really here together? Or is this a dream too? It's a dream. How do you know? Because I'm a dream. I don't believe you. Nobody does. That's why I'm as unreal as every other dream that didn't come true. Some folks are born made to wave the flag, rule their red, white, and blue. And when the band plays hail to the chief, they point the cannon at you. No, it ain't me. É engraçado essa questão de Jesus aparecer na história, porque um pouco antes, nas memórias dele, nos flashbacks que ele tem, ele fica relembrando, né, momentos aí, o Natal em família em que a mãe tá lendo a Bíblia para eles. Ele teve uma formação religiosa, assim, né, cristã e tal, e em parte isso fazia parte do pacote, né, defender a minha pátria, defender a minha religião. Enfim, é uma das motivações para você querer também, né, lutar na guerra. Tanto é que em uma das alucinações aparece religiosos de algumas religiões diferentes abençoando, né, os soldados que vão lutar nas diferentes guerras. Por Deus e pela pátria, né? Por Deus e pela pátria. E é engraçado ele conversando com Jesus e os outros soldados, quer dizer, todo mundo comentando como morreu, Jesus também morreu de alguma forma, né? Mas ele é admitido nessa conversa dos mortos, embora ele não esteja morto, né? Mas ele tá quase, né? Porque ele tá confinado em alguma coisa que é semelhante à morte. E depois eles vão pro trem, né? O trem do destino, né? Uma alegoria do trem que levou-os pro campo de batalha, onde todo mundo vai se dar mal, né? Exato. E Jesus é o condutor, né, do trem. E as árvores somos nós.
E é legal isso, né? Que todo momento de alucinação... Primeiro que eu acho muito legal ter essa sacação de dividir o filme entre a realidade e as alucinações dele. Porque imagina, um cara que não pode se mexer, que de vez em quando tá dopado e que não consegue, não tem mais olhos. Então ele deve ser uma grande dificuldade ter certeza de quando se tá acordado e quando está dormindo. E do que é realidade, o que é sonho, e o que está acontecendo de verdade, ou o que é produto da tua mente. Então eu já achei isso muito legal explorar isso. E outra coisa do rato, né? Aquela cena do rato, né? Não sabe, né? Se é rato ou se é na verdade era a enfermeira que estava tratando dos ferimentos dele, né? Ele acha que é um rato que tá devorando ele, mas na verdade ela tá mexendo nos pontos dele, tá limpando. Exatamente. E depois ele quer tirar a dúvida, ele quer esclarecer o que é sonho e realidade com Jesus. Você vê que... ele vai argumentando, né? Jesus falando o que era pra ele fazer. Chega um ponto que Jesus fala, você precisa do milagre. Eu não posso fazer nada por você. Abre os olhos, eu não tenho olhos, né? Tira o rato, espanta o rato com a mão, eu não tenho mão, né? É desesperador. Mas é genial também a coisa dele chegar e Jesus dá uma grande sacação pra ele e falar, olha só, faz o seguinte, se você controla a situação, você é a realidade. Se você não controla, você tá sonhando. Você controlava a questão do rato? Não controlava. Então você tá sonhando. Tranquilo, Jesus falou, tá falado. Mas aí ele fica perdido, ele diz, não, mas não tô convencido ainda. Daí Jesus lá, então, tá fudido, porque quem tá vivo tá fudido. Ou seja, ele não vai ter conforto, né? Assim, o Jesus tá lá pra dar conforto pra ele, dar resposta pra ele, mas a resposta não satisfaz ao Johnny, né? Porque vocês já tiveram isso, mas eu já tive muitos momentos de sonho exatamente isso, eu querendo buscar algum termo pra validar aquela realidade, e você sempre vai cair num monte de armadilha, porque você tá na tua mente. Então vai ser tudo muito relativo, né? Então vai ser sonho porque eu vou jogar esse ovo aqui, vai cair, vai bater e vai abrir no chão. Porque se fosse sonho não ia acontecer, né? Exatamente. Aí você vai e joga, o ovo quica, mas sai um dragão de dentro. Aí você, opa, peraí, vale ou não vale? Né? É sempre muito relativo. Mas o que eu queria falar antes, quando comecei essa história, é que no sonho ele sempre vai questionar as instituições, né? Aparece a igreja, aparece o exército, aparece a questão da família, de você vai ter que ir pra guerra, e da sociedade, assim, dando aquela forçação. Então, é muito interessante porque que alegoria que o Dalton Trumbo criou para questionar não só a realidade e a percepção, né? Que depois eu ainda queria falar muito sobre isso, que eu acho que ele abriu aí muita trincheira para muito filme que a gente vê hoje e fica babando nisso. Mas também, partindo do princípio meio básico e meio até arriscado, eu diria, de se fazer, se você dissesse, vou fazer um filme sobre a guerra, sobre um cara que fica o tempo inteiro deitado na maca. Você vai falar, porra, peraí, acho que não vai dar muito certo, né? Mas enfim, o princípio é muito simples e ele consegue fazer um puta de um panorama. Agora, como lembrou bem, o Marco tem as religiões, tem a questão do amor, tem a questão da realidade, tem a questão da família, tá tudo ali, tá todas as questões que a guerra traz, né, de, porra, mas vai mexer em quê? Vai mexer em tudo, cara, vai mexer em tudo, né, não, porque vai partir de um princípio de que você não entende, você tá indo lutar por uma questão que ele fala, não, eu tenho que ir porque é meu país, né, e aí a namorada fala, mas vem cá, o seu país, mas e você, e a sua formação, e o seu amor, e os seus filhos que você pode vir a ter, e o seu trabalho, e o seu caráter. Não, mas aí tem que ver que, bom, não, mas não sabe o que tem que ver. Com 20 anos você nunca vai saber o que tem que ver, né? E vai lutar pelo, sei lá, pelo ideal, o que é a democracia, né? Vamos lutar pela democracia, né? Aquela cena também do sonho também, né? Que você tá falando do sonho. Aquela cena do pai dele com o Johnny pequenininho, né? Mas pai, por que as pessoas vão lutar, né? Os jovens vão lutar. Né? Eu não sei o que é democracia não, mas parece que tem a ver com um monte de jovens se matando, né? E os velhinhos eles têm que ficar em casa, porque eles têm que cuidar de casa. Os jovens não têm casa, então os jovens que vão lutar, né? E você vai lutar também, né? E por aí vai, né? Mas é aquele negócio daí, talvez desde pequeno ele sabe que vai ter que matar ou morrer, né? Mas não ficar um pedaço de carne vivo, né? Exato, esperança, né? Esperança, mas, né, depois ele vai, né, depois a gente vai descobrir, infelizmente, que nem sempre a esperança, né, vai suceder, né? E a arrogância dele, né, assim, a cegueira juvenil dele de dizer pra namorada com a Maócia, não, vai dar tudo certo, tranquilo, eu tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo, que é lutar pelo meu país.
De resto, vai dar tudo certo. Aquela ilusão, né, de que quem compra a guerra é porque acredita nessa coisa de que o bem do país é maior, o bem coletivo é maior do que o nosso aqui, o nosso coletivo numa escala menor, é o meu, do meu vizinho, da minha família e tal. E aí vai lidar com a triste realidade de que não, meu amigo, não. Você pode ser sorteado para fazer parte do seleto grupo que vai ser privilegiado, ou você pode ser sorteado e fazer parte do enorme grupo que vai ter que entrar com a bunda nessa história. Exato. Isso me lembrou uma coisa, viu, Juliano? Enquanto ele tá conversando com Jesus lá, e essa conversa assim, abre os olhos e veja, mas eu não tenho olhos, enfim. Jesus tá justamente numa carpintaria, né? Fazendo cruzes pros soldados que estão morrendo aos montes, né? E na guerra, igual o Johnny, né, que estão se lascando igual ele, e tem uma ampulheta do lado que a gente dá a entender o seguinte, que ele tem que acelerar o trabalho porque cada vez tá chegando mais gente pra ele ter que fazer cruz, né? Isso é uma sutileza absurda, né, Marcos? É incrível. Sim. Acho que é a participação do Jesus mais sutil que eu já vi no cinema. É a máquina da guerra, né? A máquina tá produzindo cadáver, né? E a religião vai confortar também a perda, né? Ou vai dar um sentido de esperança, um conforto, né? Mas os cadáveres a pilha tá aumentando, né? É muito bacana. Essas cenas que vocês estão falando da alegoria, a religião, o trabalho, a família, a namorada, pô, isso é muito... Porque é a vida dele, né? Na cabeça dele, dopada, né? A gente fica até na dúvida, isso aconteceu ou não aconteceu, mas são memórias dele, né? E a questão é o seguinte, ele confrontando a dura realidade dele com todos os alicerces que ele tinha pra ir na guerra com toda a segurança. A família dele falou que tá tudo bem, que eu tenho que lutar pelo meu país. A igreja foi lá, balizou, disse que eu tinha que ir, que era o dever sagrado do cristão, parará. E aí ele, voltando na mente dele, pra falar, vem cá, e aí? O que deu de errado? Por que eu não tô bem pra caramba se eu fui lá cumprir meu papel, né? Não atingiu a felicidade, né? Prometeram pra ele, mas não foi cumprido, né? Cadê a felicidade aí, né? Lutei, fiz tudo que me mandaram, né? E agora, né? É muito angustiante mesmo, eu tô apavorado. A cena que a gente falou em off aqui, a cena final pra mim não existe. Eu tô apavorado até agora de ter revisto isso. E é difícil, aquele SOS dele sem poder falar, né? Um SOS da consciência, né? Porque o filme inteiro é consciência dele. Como é que tu te mata até dentro da consciência? Tu não pode parar de pensar, né? Só se tu morrer, né? Mas se não consegue morrer, como é que tu cessa a memória, tá? Se nem a memória tá me ajudando mais, né? Encontrei Jesus e não tô tendo meu resultado. É verdade. Não dá nem pra imaginar, né? É uma situação que a gente não consegue nem nos imaginar nessa situação, né? Terrível, né? De total isolamento, né? O maior horror possível, sim. Você vive em sociedade, né? Mas eles estão isolando cada vez mais o Johnny, né? É muito desesperador isso. É o horror no sentido mesmo de você viver sozinho pra sempre. Né? Porque a gente vai falar, né, da enfermeira, que a enfermeira se compadece, né, da situação dele, né, e tenta ajudar da forma que for possível para ela ajudá-lo, né? Sim. E nem isso vai dar certo, né? É desesperança total, isolamento total, é um negócio desesperador mesmo. É horror mesmo pelo horror, né? Ele acaba virando uma bala, né? Tem o tamanho que ele fica até naquela cama, né? Acho que é uma das a última cena mesmo do filme, quando vai se afastando a câmera, que a gente percebe o que ele virou, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber cadê o corpo dele, o que ele não tem mesmo, ele vai falando, sim, mas quando vai afastando a câmera que a gente vê que ele é um cutoco, né? Parecendo mesmo uma bala para um canhão, né? E ele virou isso, né? Então, tipo, olha o que a guerra produz, né? Se são esses jovens com todas essas vidas e tudo isso vivo... morto acaba... Morto não, né? Mas sem poder falar ou olhar, enfim, sentir, acaba virando uma bala pra canhão mesmo. É ali que ele vira. E se a gente tava comentando aqui que a junta médica trata ele como um rato de laboratório, é justamente isso, né? O cara virou um produto, né? Parece que ele quer government, né? O governo agora tem a sua arma, a sua bala, né? É isso aí, ó. Isso era propaganda, né, no final acho que no final do século XIX, né, como é que eles chamavam jovens, né, pra guerra, né. O Chaplin falou isso no Grande Ditador, né, que
os ditadores, né, os utilizam como bala para canhão, né? E isso eu acho que ali virou, né, uma bala para canhão. O questionamento todo que tem por trás, né, da vida mesmo, do valor da vida, é um filme que é uma grande crítica sobre a guerra, mas também uma grande homenagem à vida, esse filme, né? Essas cenas maravilhosas dele tomando banho de sol, cara. Quem que vê esse filme de dia e não dá uma olhadinha assim pra janela, pra se tocar, falar, cara, é mesmo, quanto tempo, qual foi meu último banho de sol, assim, consciente de estar feliz, de estar tomando um banho de sol, de estar aqui, podendo viver isso, né? Você valoriza, né? O banal, né? Parece que é banal, né? Mas não é banal. A gente acostuma, né? E quando que em consciência tu dá aquele berro que dá, né? É a luz, é a luz! Às vezes a gente pode falar, a gente tem todos os nossos sentidos e não grita de felicidade, ele com a mente, né? É a luz, obrigado! One kept occurring and reoccurring in his dreams. Cities full of people burning, screaming, shouting loud. Cara, é emocionante aquilo ali, cara. E aí o legal também que eu gosto muito é de ver como a enfermeira é a única pessoa que encara ele como humano, que dá o devido valor a ele, que trata ele como um humano ainda. O amor que ele cria por ela, né? E pelo toque dela, pelos passos e como vira tão precioso qualquer coisa que tem amor envolvido, que no caso dele são as visitas daquela enfermeira específica. Isso. Que trata bem ele, aí você vê, cara, olha como é caro pra gente isso, a gente só se toca quando a gente não tem mais, né? Que é um grande pecado, e aí isso é que eu acho também, assim, na minha lembrança, eu vi esse filme muito jovem, devia ter ali uns 20 anos, talvez, e aí na minha lembrança esse filme era um filme muito triste, muito deprê, e que deixou algumas coisas, algumas lembranças, assim, intrigantes, mas na maioria era muito deprê, e engraçado, até agora ouvindo aqui o Mal dizendo, né, que saiu mal e que ainda tá sendo assombrado pelo SOS dele, quando o filme acabou, eu tava com uma vontade imensa de sair, ver o dia, caminhar, andar, de abraçar alguém, né? Porque voltando àquela coisa que eu tava dizendo, que tem muita coisa na entrelinha, eu acho que foi um filme feito com muito cuidado pra dosar algumas pegadinhas, assim, deixar alguns bilhetinhos pra você no meio do caminho. Um deles é esse, nesse final, que ele fala, mas se eu tivesse pernas, se eu tivesse braço, eu correria agora daqui, eu lutaria contra isso, se eu tivesse voz, eu gritaria do quanto isso é horroroso, desse horror da guerra, desses produtos que ela traz, da tristeza e tal. E aí você para e pensa, meu Deus, mas eu tenho tudo isso, né? Eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho voz, e eu tô aqui quietinho. É verdade. Tô quietinho. Na verdade, até vale comentar, né, rapidamente, porque algumas pessoas fizeram um link com o filme do Leon Hirschman, né? Que é o São Bernardo, né, Marcos? E é o total oposto. É interessante, né? Porque é o cara que ele se isola propositalmente. Ele vai se afastando do mundo propositalmente, né? Não conheço esse filme. O Johnny, ele não tem mais rosto, não tem braços, não tem pernas, mas ele consegue amar, né? Ele consegue se relacionar com outro ser humano, a enfermeira, né? Até de uma maneira até romântica, né? Sim. Mesmo na condição em que ele tá, e a vontade dele era, como o Juliano falou, era correr, gritar pra todo mundo pra evitar o horror da guerra. Ele até pensa em ser exibido num show de aberrações, como um alerta, né, do que a guerra pode fazer pros jovens. E o personagem do romance do Graciliano Ramos, São Bernardo, e do filme do Leon Hirschman, é um cara que tem braços, tem pernas, tem pés, tem boca, tem tudo, mas ele é incapaz de se relacionar verdadeiramente com qualquer ser humano, de amar, de dar qualquer espécie de carinho pra alguém, e ele vai se isolando até acabar sozinho e isolado em si mesmo, igual o Johnny. Né? No meio da escuridão e do silêncio, né? É bizarro. Até falei pro Marcos aí que a última cena do filme é como se estivesse começando o mundo do Johnny ali, né? Que é a escuridão total e o silêncio total, né? Que é interpretado pelo Otton Bastos, esse personagem aí do filme do Leon Hirschman, que é um filme de 72. Filmaço mesmo, filmaço, vale a pena, filme nacional, muito legal. Não conheci.
Pois é, cara. Então, mas interessante as relações que você fez aí mesmo, Juliano, com esse negócio da enfermeira, né? O toque, né? O momento que ela começa a escrever no peito dele, né? Essa parte é muito foda, né? E acho que dá pra ir além, sabe? Dá pra brincar com os questionamentos da consciência da Matrix, da origem, porque com aquele papo que o Jesus tem com ele, falando do que é real e o que é sonho, eu achei aquilo muito a origem. E aí, na mesma hora que eu pensei isso, bom, eu tenho o braço e não tô gritando e tal, eu penso, cara, olha só, tirando a questão óbvia, física que eu tenho aqui, mas ideologicamente, eu posso considerar, a gente pode considerar um pouco a nossa geração muito um exército do Johnny, cara. Porque uma coisa que sempre me espanta muito é a nossa diferença de capacidade de se organizar e de engrossar um pensamento revolucionário juntos, de uma forma coerente, né? Não simplesmente pegar em arma, não simplesmente fazer ataque terrorista, enfim, mas de uma forma coerente. O que também não quero dizer Haribo, paz, vamos jogar a florzinha no fuzil, mas enfim, realmente se encontrar e avaliar juntos o que está acontecendo e pensar em respostas inteligentes e efetivas para o que está acontecendo. Né? A nossa geração nunca fez isso, não sabe fazer isso. Adorei ouvir há pouco tempo atrás o termo sofativismo. Acho que nossa geração acho que até cria boas soluções, como o Avaz, né, alguns sites que recolhem assinaturas para que algo realmente seja feito. Eu acho genial, acho que já é alguma coisa que você contribuiu com isso, mas ainda não é o suficiente. Aí eu fico pensando, bom, de certa forma a gente também não é um pouco Johnny, a gente também não... A gente tá usando os nossos pés, os nossos braços, a nossa voz, a nossa visão para fazer alguma coisa contra o que está sendo feito. Claro que o nosso país nesse momento não está em guerra, mas... a gente está vivendo, se a gente tirar a guerra e pensar em conflito, a gente está vivendo muitos conflitos hoje em dia, né, que mereceriam uma certa atenção e um certo pensamento crítico que, de repente, só a urgência da falta de tudo que o Johnny tem é que consegue trazer a gente para a realidade e pensar nisso, né, porque a questão da morte iminente faz a gente... colocar as prioridades da vida numa ordem que a gente vê que a que a gente usa agora não é muito a real. A gente usa muito, a gente dá muita importância para as convenções e para as regras sociais e para a questão de ser aceito ou não ser aceito. Mas quando o bicho pega, a gente vê que isso tem pouca importância, né? Na verdade, não é bem isso que tinha que estar pautando a nossa vida, não é isso só que importa. Só que tem que vir uma desgraça muito grande, como que aconteceu com o Johnny, para alguém se dar conta disso, né? E a gente vive cada vez num momento de a sedação tá cada vez mais evoluída, né? A gente não precisa mais ser sedado, ser sedado fisicamente para chegar nessa inércia que você está falando, que é a inércia crítica, é a inércia intelectual, é a inércia identidade mesmo, sensibilidade. Né? As pessoas não fazem mais e fazem tudo para... Parece que não querem mais, será politizados mesmo, né? Você não tem mais essa vontade de sair, de criticar. O próprio Johnny, né? Voltando, ele falou, o que eu posso fazer é ser exibido numa caixa, num freak show, num circo dos horrores, para que as pessoas vejam os horrores da guerra. Né? Assim, o máximo que eu posso fazer, por favor, exército, vai lá, me põe numa caixa para exibição, para que todo mundo veja a desgraça que é essa guerra, né? Não me deixem ser esquecido. O máximo que ele pode fazer, né? A gente todo inteirinho, bonitinho, arrumadinho, né? Tá nem aí pra nada, né? Tá alienado totalmente, sedado, né? Como você bem disse. Sim. Né? Só quero fazer desculpa aí, eu só quero fazer um link para pegar o que o Juca falou. Com o filme também, o Escafandro e a Borboleta. Vocês viram? Ah, caraca, filmaço. Essa questão de urgência mesmo que a gente sente, talvez só depois, diante da desgraça. Posso ler só um trecho rapidinho? Sim. Um trecho do Escafandro e a Borboleta, então, né? Que é escrito pelo próprio Balbi, que escreveu com um olho, né? Ele soletrava pelo olho e a mulher escrevia o livro com ele. Enfim. Recebo cartas notáveis, elas são abertas, desdobradas e expostas diante de meus olhos, segundo o ritual que o tempo fixou e que confere à chegada do correio um caráter de cerimônia silenciosa e sagrada. Leio pessoalmente todas as cartas com grande zelo. Algumas até são muito sérias. Falam do sentido da vida, da supremacia da alma, do mistério de cada existência.
E, por um curioso fenômeno de inversão de expectativas, são as pessoas com as quais eu mantinha as relações mais fúteis que tratam com mais familiaridade essas questões essenciais. A leviandade delas mascarava interesses profundos. Será que eu era cego e surdo, ou será que a luz de uma desgraça se faz necessária para iluminar a verdadeira face de um homem? Olha, muito legal, muito interessante, tem tudo a ver mesmo, com certeza. Com certeza. Porque ele tem essa relação também com a enfermeira, né? Na verdade, com a... Governanta? Seria... Não, quando quem cuida da dicção, da voz, é a médica... Fonoaudióloga. Isso, a fonoaudióloga, né? Ele é fonoaudióloga, tem uma relação muito bonita, até porque ele, né? Ele é o escafandro, e através dela, ele consegue sentir borboleta, né? Em cima disso que vocês falaram, talvez fosse interessante comentar a cena em que ele se imagina num freak show, né? Que o apresentador é o pai dele e as outras pessoas são a família dele, né? E tal. O pai dele ficava imitando, né, aqueles pregadores de circo, né, e tal. E ele começa a ter visões do pai dele, ele numa caixa, né, com a mãe lá, ele falando assim, ó, vejam esse homem, ele não tem nada, não tem boca, não tem perna. Vira atração, né? E ele, quando ele começa a tentar se comunicar através do código Morse, ele pede isso também, né? Uma coisa até estranha, né? Me mostrem como se eu estivesse um freak show, né? Para as pessoas poderem ver, né? É o máximo que ele pode fazer, né? No caso, né? Para que isso não se repita. É aquilo que o Juca estava falando, né? Você tá engajado em um compromisso ideológico, político, etc., né, para mudar uma situação. Você que está criticando essa situação. O máximo que o Johnny poderia fazer, primeiro, ele tem que ultrapassar a questão de comunicar com os outros seres humanos, que nem isso ele conseguia fazer, porque ele era um pedaço de carne, né, na cabeça lá dos médicos e do exército, ele era só um pedaço de carne com espasmos, né? Ele tem que ultrapassar, vencer essa etapa de se comunicar com o mundo externo, para depois ainda lutar por isso que o Juca tá falando, né? Lutar para que isso não se repita, para que os horrores da guerra sejam evidenciados, etc. Ele consegue, graças ao apoio da enfermeira, ser descoberto, né? Falar, eu tenho uma mente, eu tô consciente. E aí o exército chega, todo mundo chega. Então, o que você tem a dizer, Johnny? Aí ele fala o que ele tem a dizer, né? Vencida essa etapa horrorosa, né? De conseguir mínima, básica, essencial do humano, né? Que é se comunicar com as outras pessoas. Hear me. Please try to understand me. She did hear me. She's going to get somebody. She didn't even close the door. I've broken through. I'm back with people again. Hello, all you people out there. It's me. And we're going to talk to each other. They're here. A lot of them. It's Morse code. For what? SOS. Help. Do you mean to say that this man is actually speaking to us? What are they doing? Yes, sir. Decerebrated, General? Completely decerebrated? What are they waiting for? What's happening? Are they leaving? No. Just one of them. Or maybe two. No, just one. Ask what he wants. How can I ask a man like this a question like that? By asking it. How else can we help him? Why don't they do something? They are. What do you want? I want. What do I want? What do I want? Out. I want to feel fresh air against my skin. I want to feel people around me. No. It would cost too much money taking care of me on the outside. They never do that. But maybe there's a way I can take care of myself.
Yes, there is a way. All you have to do is put me on display and people will pay to see me. Lots of people. Put me in a fancy coffin with windows in it and take me out where people are spending money and having fun. Take me to the beaches and the county fairs and the 4th of July celebrations and all the church bazaars. They've seen the pin-headed girl from Timbuktu and the dog-faced man who crawls on his belly like a reptile, but they're not real freaks. They were born that way. They were made that way by God. But this thing here in his fancy coffin was made by people. By you and me and the lady next door. And that takes a lot of planning and costs a lot of money. Advertise me as the only piece of meat in the world that can talk through the back of its head. And if that doesn't pull him in, then bill me as the last man on earth who joined the army, because the army makes men. So rally around the flag, boys. Your flag, their flag, anybody's flag. Because the flag needs soldiers and the army makes men. I want out. So people can see what I am. Put me in a carnival show where they can look at me. Let me out. Well, what could we have expected? Tell him we'll do everything we can, but his condition won't permit him to be moved. For the present, that is. Be sure to say for the present. If you won't let people see me, then kill me. He's upset. Understandably so. Ask him what his name is. These shutters are to be closed at all times. What's he saying? He says, kill me. Over and over again. Kill me. Tell him we'll do everything we can to make him comfortable. For now, he needs rest. Tell him we'll give him a sedative and come back later. And try to get his name. You're not to mention what has happened here to anyone. I'll hold you collectively responsible for any breach. If new orders are received in view of the new situation which has developed, you'll be notified. Well? He won't wait for an answer. All he says is, kill me, kill me, kill me. Don't you have some message for him, Padre? You could at least tell him to put his faith in God, couldn't you? I'll pray for him for the rest of my days. But I will not risk testing his faith against your stupidity. Well, you're a hell of a priest, aren't you? He's the product of your profession, not mine. Clear the room. Give him a light sedative, nurse. They're going away. Why? Why don't they get it over with and kill me? But you're still here. Can't you see what I'm tapping to you? I'm asking you to kill me. Please do. Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister, Margaret Rose, and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be away from those we love most of all. We know, every one of us, that in the end all will be well, for God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. It's up to you not to heed the call of
quero que as pessoas descubram como a guerra é horrorosa, o horror da guerra, e aí a gente vai ter aquela questão de que não, peraí, vamos escondê-lo ainda mais. Isso não pode ser feito de jeito nenhum, né? E olha que interessante, Douglas, você falando aí, eu tava pensando aqui, mesmo sem ter visto nem lido, eu não conheço a história do Escafandro e a Borboleta, o Mal comentou quando a gente viu o Johnny Vai à Guerra, que lembrava muito dele e tal, até me passou o filme, mas ainda não vi. Ele fica todo paraplégico, ele não consegue se mexer, é muito parecido nesse sentido das limitações do homem, né, físico, e a mente da pessoa, né, agindo, tá consciente, né. E aí, pelo que o Mal falou aqui, que só conseguia, que ele ditava as cartas pelo piscar do olho, isso, eu pensei nisso, e aí pensei numa coisa que, de repente, é uma regra, uma outra relação boa que dá pra fazer entre esses dois filmes, que é uma regra que a gente, nós, pessoas normais, em ordem de querermos abraçar tudo que a gente pode ter como o que é conhecido como a vida, que é ter uma carreira, ter um conforto da casa, casar, ter filho, ter amigos e tal. Em nome de fazer essas coisas, como é dado pra gente nesse momento, a gente acaba se privando da maioria delas, né, porque a gente acaba esquecendo o respeito e a consideração, o amor pelo teu ofício e a sensibilidade de conseguir calar e descobrir realmente qual é a tua função aqui, qual é o teu talento e tal. Então a gente esquece um monte de coisa. E aí, quando algumas pessoas são privadas dessa capacidade de ter o que a gente acha que é o bom da vida, né, como no caso do rapaz do escafandro e como no caso do Johnny, eles perdem um tipo de cegueira que, quando eles perdem, passa a ser urgente para eles querer explicar para todo mundo isso. Sim. Os dois têm essa urgência, né? Sim. No filme do Johnny, lá pro finalzinho, uma das cenas lá em que ele finalmente se reconcilia com o pai, né? Que ele também tem essa questão, né? O pai brigava muito com ele, né? E tal, mas era muito severo. Tem uma hora, você já não sabe, né? Se é verdade, se é ilusão, se é o remédio que tá fazendo efeito. O pai do Johnny chega lá e fala, olha, a gente se preocupa muito com a vida, né? Mas a gente não a aproveita como a gente devia. Isso é uma frase do pai do Johnny lá pro finalzinho. Finalmente eles se, na cabeça do Johnny, eles se reconciliam. Né? Porque isso é uma coisa incrível, né? No começo, é uma cena super forte também, quando o Johnny tá criança, que a gente também não sabe se é verdade ou se é uma lembrança ou se é uma invenção dele, que ele tá com a criança, ainda criança, com o pai, e o pai fala da vara, que a única coisa que faz ele diferente das outras pessoas é aquela vara maravilhosa, que é até melhor do que a do vizinho lá, que tem mais condições e tal. E ele fala, mas você me ama mais do que a vara. Ele fala, claro que não, eu amo a vara mais, a vara me faz muito mais especial do que você. Qualquer um pode ter um filho que nem você, mas... Ou seja, outra entrelinha aí do que interessa muito mais a posse, né, o ser, do que o ter. E no final, aquela coisa linda, que ele fica sufocado para contar a verdade pro pai, e aí finalmente ele arranja coragem para dizer pro pai que perdeu a vara dele, que procurou muito e tal. E o pai dá um abraço, né? Ele fala, não, meu filho, não vamos brigar, estragar nossa última noite juntos por causa dessa coisa. E aí a gente não sabe se é da cabeça dele ou não, mas não interessa. O pai, se o pai fala que é a última noite deles, dá para entender de repente que ele logo depois ia ser convocado, né? Ele ia lá para se alistar, ou já tinha sido se alistado e já ia ser chamado finalmente. E aí finalmente o pai entende que, bom, colocadas as coisas nas devidas proporções, foda-se a vara, né? Sim, com certeza. Exato. E quero fazer só um link agora com o Magnolia, né? Quando o Jim, né, o John C. Reilly, perde a arma, né? O desespero que ele entra quando ele perde a arma. E até citar o John Roberts, né? Que também tá na Magnolia fazendo um papel espetacular. Ele é o pai do Tom Cruise, né? Não, exatamente. Isso. Ah, meu Deus do céu. Tem as visões também com a namorada, né? Que ele começa a lembrar dela, ela mostrava um quadro pra ele, né? Que tinha umas colunas, né? E tal. E nas visões dele, né, Marcos? As colunas aparecem mais cheias, crivadas de balas, né? Ela fica falando pra ele, eu tive que casar e tal, eu não lembro mais de você e tal. Ele pergunta em que ano que eu tô, né? É muito interessante também essas imagens onde ele revê tipo uns destroços, né, do quarto dela, né? O quarto onde eles fizeram amor, né? É uma coisa engraçada, porque no início do filme, quando aparece ele no quarto da
da namorada e tudo, que o pai deixa os dois dormirem juntos porque ele tá indo pra guerra, o quarto ele tem uma decoração que chega a ser exagerada, né? Aquelas flores coloridas no papel de parede, o hobby vermelho dela. A gente acaba prestando muita atenção no quarto por conta da decoração meio exagerada dele. E depois esse quarto aparece completamente destruído, como se ele tivesse sido atingido pela mesma bomba que atingiu o Johnny, né? O quarto está em ruínas. E aquelas colunas ali daquele jardim que tem num dos quadros que a menina tem na parede, elas estão realmente carcomidas de bomba e de tiro de metralhadora, né? É uma coisa assim muito chocante de se ver, porque no final das contas é isso aqui, os sonhos deles, as esperanças que o Johnny e a namorada tinham foram destruídos por bombas e metralhadoras mesmo, né? Pra essa horrorosa da guerra, né? E talvez na cabeça do Johnny ali nessa fantasia ele tá pensando, será que a guerra também não atingiu meus entes queridos, né? Eu tô aqui, eu não sei, né? Tô aqui nesse quarto. Uma pergunta, eles deixam claro, né, que a família dele não sabe que ele tá lá, né? Não, ele tá isolado. Ele tá isolado. Não, tipo assim, a família eles devem ter informado que ele tá morto, né? Eu li o livro há muitos anos atrás, gente, há mais de 10 anos atrás. Eu não lembro exatamente se a família tá ciente, eu acho que eles não sabem de nada. Não, obviamente dado como morto, né? Ou dado como morto ou a ficha desaparece, né? Olha. A ficha de alistamento, né? Bom, enfim. I was a child who ran full of laughter. I was a child. É terrível, né? Isso, meu Deus. O livro, ele tem mais detalhe pras histórias da namorada com ele, que a namorada vai trair ele, né, com outro rapaz e tal. Tem mais dessas historinhas da biografia dele, né, do Johnny. Depois é que vai ter mais a questão O livro é dividido em morrer e viver, né. A primeira parte, você contaria a história dele enquanto ele tá no hospital. Depois ele se descobre naquela situação e até um pouco conformado com aquela situação, mas tentando mudar, né? Tentando lidar com o mundo externo, né? Se comunicar com o mundo externo. No livro. Mas eu acho o livro mais otimista nesse sentido. É mais um panfleto contra a guerra mesmo. Esse filme eu acho que passou até um pouco mais que isso, né? Ele não é só um panfleto contra a guerra, não é só o pacifismo que tá ali, né? É o ser humano, né? É um apelo da vida, Exato, Como disse o Juca, né? Exato. E o filme também ele é mais rico em imagens que se fixam na sua cabeça, que viram símbolo para essa questão mesmo do não à guerra, do horror, da destruição dos sonhos e tudo, porque ele tem influência do cinema surrealista, né? O Buñuel deu pitaco aí na produção e tal. O Buñuel talvez até o Douglas estava falando que o Buñuel é que ia dirigir o filme, na verdade, né? Ele ia dirigir o filme. O livro não tem essa influência do surrealismo, né? E dessa coisa de uma linguagem mais simbólica. O livro é mais direto, né? Trata dos dramas ali pessoais do Johnny, de estar ali no hospital, e ele tem uma carga maior de esperança mesmo no livro, né? Mas o livro não é tão terrível, livro, né? Tu te recorda no livro, Marcos, ou Douglas, ou Angélica, ele fala na primeira pessoa, agora estou lembrando do meu pai, porque no filme não acontece, né? As cenas simplesmente são expostas, né? Ele fala assim. Ele fala em primeira pessoa. O livro é primeira pessoa. Primeira pessoa. Sim, mas as lembranças que ele tem da família, elas não sofrem tanto, porque no filme as lembranças dele vão se misturando com os delírios que ele tem por causa da medicação, e você não consegue separar mais uma coisa da outra, né? Começa a se fundir, né? E no livro não é bem assim, as lembranças dele são mais reais, né? É mais a historinha dele antes da bomba, né? Assim, o comecinho tá explicando quem é o Johnny, tá humanizando, né? Porque o Johnny é aquilo, né? O João ninguém, né? O livro tá humanizando primeiro, tá contando a historinha, mas não tem essa questão psicodélica surreal pós-cultura hippie, não. Vou até dizer uma coisa que eu não sei se quem é fã do livro talvez não concorde, mas normalmente acontece no cinema o contrário, né? Você tem um livro e o filme nunca é tão bom quanto o livro. É difícil, né? Um filme que é tão bom quanto o livro que deu origem. No caso do Johnny Vai à Guerra, até porque é a recriação do mesmo autor do livro com aí, a história dele, né? Isso, 30 anos depois que ele teve pra depurar essas ideias. Então o filme é até superior ao livro, né? E além é um privilégio único, né? Porque além de ser o escritor do livro, é um cara que já tem a manha do roteiro. Esse cara que tem a formação de roteirista. Então é um privilégio único, né? Você ter um filme dirigido e feito pelo escritor do livro, que é fera em roteiro e, porra, deitou e rolou, né? Pois é.
Quando eu falei que o livro era otimista, assim, não é que seja otimista, mas ele é um panfleto, né? Vamos lutar pela paz, né? Vamos ficar contra a guerra. Mas no final do filme, você tem a destruição de toda e qualquer esperança. O livro é muito... O filme é muito triste nesse sentido. De desesperança total. Ele vai além de ser só um panfleto pessimista, né? O filme é pessimista, não tem um olhar otimista mesmo. Exato. E o filme, mais do que o livro, ele tem um olhar para toda essa ideologia que acaba convencendo o jovem a ir para a guerra, né? Ao longo do tempo, né? Porque o livro trata aí o filme de um acontecimento da Primeira Guerra Mundial, mas que a gente percebe que ele serve como exemplo para todas as guerras. Tem esse olhar aí para a participação da política, do capitalismo, das religiões, em formar assim o caráter de alguém que está pronto para ir para a guerra morrer, né? Mas eu quero discordar com vocês, viu? O filme, quando acabou, pra mim ele teve um efeito muito otimista. Muito, de lembrar pra mim que eu tenho perna, braço e voz. Sim, né? Em alguns momentos, porque eu acho que tem essa coisa, como quando ele dá uma sacudida, né? Ele fala, você tem as pernas e braços, mas ele é pessimista no sentido de que pro personagem não tem solução, né? E ele tem um olhar macabro, né? Sobre o que é o produto da guerra, né? Como é que funciona a cabeça desses homens aí que são senhores da guerra, né? Ele é pessimista nesse sentido e otimista no sentido de, olha, mexa-se, saia daí, Exatamente, né? Por isso que eu acabo achando que ele, no final, acaba sendo otimista, porque se o Johnny tivesse um final feliz, sabe, a gente ia ter um certo conforto com a condição da guerra. Então, o Johnny ficar preso e meio que numa sentença de perpétua, condenado daquela prisão mental, o filme acaba com a gente com um incômodo que eu acho produtivo da gente levar esse incômodo do filme, porque aí a gente fica revisitando o filme e os questionamentos do filme. Se ele tivesse um final feliz e fechasse ali um círculo de sofrimento e que fosse terminado, a gente ia acabar o filme com alívio. E não, cara, esse filme não foi feito pra gente ter alívio, esse livro não foi escrito pra gente ter alívio. Exatamente, não, ele é pra deixar angustiado mesmo, né, pra te fazer pensar, né. Imagina se fosse feito em 39 esse filme. Imagina o poder desse filme. Sim, com certeza. O livro já é poderoso, né? Considerado um dos maiores livros americanos do século XX. Imagina ver a imagem daquilo, né? Mas a mensagem do autor, né? Que ele conseguiu publicar o livro antes da Segunda Guerra Mundial, né? A mensagem dele, infelizmente, não foi longe, né? Porque 2 anos depois os Estados Unidos entrou, né? Na guerra, né? E tal, né? E a mensagem não foi difundida o suficiente, né? Mas o Dalton Trumbo, ele não quis que o livro fosse republicado durante a guerra, porque no final das contas, ele como muitas outras pessoas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e diante dessa questão do horror ao nazismo, ele até talvez tenha achado justificável, né? O enfrentamento contra o eixo, né? Depois que o tempo passa, a gente vai revendo essas coisas e vai repensando, né? E vendo que que os aliados também cometeram atrocidades e horrores, né? Haja vista a bomba de Hiroshima, por exemplo, e Nagasaki, né? Ou o próprio medo, afinal ele era blacklisted, né? E tal. Então ele paranoia, medo, né? E tal. Um entregando o outro. O Dalton Trumbo escreveu 2 prefácios, né? Um em 59 e um em 70, né? O de 70 é na época lá, a culminação com os protestos da Guerra do Vietnã, aquele movimento Paz e Amor, né, aquela coisa toda, mas ele fala, no primeiro prefácio de 59, que ele falou, olha, o Johnny vai à guerra é exatamente o tipo de livro que não deve ser reeditado até terminar a guerra, né, e os editores concordaram com ele. Ele fala isso mesmo, é o que o Marcos está falando mesmo. O livro não era para ser reeditado até o final da guerra. E aí em 59... né, já movimentos sociais de contestação, né, da paranoia, da Guerra Fria, ameaça exatamente, vocês falaram da bomba atômica, aquela ameaça que estava tão no cotidiano das pessoas. Aí o diálogo porque é um momento de guerra irracional, né, você não tem debate, você não tem, né, você tem propaganda de um lado, propaganda do outro. He's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all.
Depois desse período, né, de guerra mesmo, aí você vai começar a ter mais questionamento, vai ter já os movimentos sociais vão se intensificar e vão culminar com os protestos lá da guerra do Vietnã, onde o livro e o filme vai sair em época perfeita, né? Vai ser o símbolo desse tipo de luta, né, ideológica, né, contra a guerra, etc. Né? O Juca estava comentando aí sobre a maneira, né, como apresentam pra gente o Johnny e tal, naquela cama, como é que seria, né, como é que seria a gente explicar isso pra alguém. Olha, eu tenho um roteiro que o cara fica o tempo todo deitado numa cama e ele fica lembrando e tal dos fatos e tal, mas ele tá sempre numa cama, né, e tal. Eu queria citar, eu até coloquei um link pra vocês aqui no chat, não sei se vocês chegaram a conferir, que tem peça off-Broadway, né, e o cara, ele fez ele de pé, não sei se é um monólogo e tal, mas aparece o cara andando pelo palco e tal, acho que na memória dele talvez pra poder expor os sentimentos dele, né, mas totalmente diferente com aquele ator, eu conheço ele de algum filme, só que agora me fugiu, Ben Mackenzie, olha lá, Off-Broadway parece que não fez sucesso e tal, mas é interessante, né, não sabia, eu fiquei imaginando como é que pode ser uma peça de teatro, né, Johnny vai à guerra, a peça de teatro. Tem uma radionovela de meia hora, lá em 1938, né, que a gente tá falando só do livro, mas teve em 1938, 39, uma coisa assim. O James Cagney vai ser o Johnny, ele vai ler o livro como se fosse uma radionovela, meia hora. Tem num DVD que eu não tenho, que é importado, do Johnny vai à guerra. Né? É bem interessante isso. As outras mídias também, né? Não é só o livro, não foi só o livro, né? Mas depois vai ser aclamado, né? Vai ter livro, vai ter filme, vai ter peça de teatro, videoclipe, exatamente. Né? Vai se adaptar às gerações, né? Jovens, né? Sensacional. Não, o próprio documentário que você citou aí no começo do podcast, eu tava dando uma fuçada no YouTube, né? Vendo uns trechos, né? Pô, é muito interessante. Tem a leitura das cartas que ele escrevia. No exílio, Isso, no exílio e tal, pra mãe de amigos falecidos e tal, o Michael Douglas falando, né, sobre isso, esse negócio dele ser o Robert Irish, é isso? Robert Rich. Rich, né? Não sei se é uma brincadeira esse Rich, né, de rico também, né? Pelo que eu li, parece que esse nome era do filho de um produtor, entendeu? De algum dos filmes que ele roteirizou, né? Mas aí fica o pseudônimo, né? Não era só isso, não, eram outros também, né? Até de mulher, ele usava até pseudônimo de mulher também, né? Esse documentário é bacana porque tem o Liam Neeson, tem o Donald Sutherland, tem o Michael Douglas, que você falou, Nathan Lane. Sim, Paul Giamatti, tem gente boa beça lendo essas cartas, essas coisas. Qual é o nome do documentário, Douglas? Trumbo, 2007. Muito bom, muito bom. É do filho dele, né? O filho dele é que se levantou pra fazer, né, e organizar, e saiu, né? Ficou muito bacana. O filho dele, ele todo esse período que o pai dele foi perseguido e tal, porque por causa do comunismo e tal, ele levantou toda essa documentação, e nesse documentário mesmo tem várias imagens dele, entrevistas do Dalton Trumbo também. É bem curioso. A memória da infância dos filhos, né, do Dalton Trumbo, né, tem uma cena interessante. A filha do Dalton Trumbo, né, ela com 3 anos, 4 anos, uma coisa assim, pai, você ganhou o Oscar, por que você não vai lá pegar? Ele, eu não posso ir, né? e depois de 30 anos, sei lá, finalmente o Oscar tá lá, né, na prateleira da filha, que ele prometeu. A Mitzi, né, o nome da filha. Exato. Que legal. É bem interessante isso. Tem muitas passagens assim, vinculadas à família mesmo, né? Porque é bem familiar, né? É o filho do Dalton Trumbo, né? O responsável, né? É bem bacana. O SOS foi associado, olha só, fiz uma pequena pesquisa, mas foi associado a frases como Save our seamen, né? Salve nossos marinheiros, Save our ship, salve nosso navio, Survivors on shore, sobreviventes na costa, ou Save our souls, salve nossas almas. Olha só. Eu não sabia que tinha tantos significados, hein? Mas essa última tradução acho que é a que mais se encaixa, né? Salve nossas almas, né? Com certeza. Ele tá desesperado, né, gente? Ele não tem mais o que... É o que ele pode fazer, né? Ele contou com a ajuda da enfermeira e é o que ele podia fazer, pedir ajuda. Porque ele tá muito incapacitado de tudo, né, gente? E aí a ajuda é negada a ele. Nem o direito a, sei lá, a felicidade ele vai ter, o Johnny. E vão, inclusive, esconder o pouco que ele tinha, o pouco que lhe restava, que era a luz do sol. Que era a primeira coisa. Exato. Porque a primeira coisa que fazem, né, é negar o pedido dele, né? Tu não vai ser freak show, não. Você não vai pro circo.
Aí o que o Johnny faz? Então me matem, já que não me resta nada, me matem, por favor, né? E eles negam a morte ao Johnny, a eutanásia, e a primeira coisa que fazem é vamos escondê-lo mais ainda. Aí eles fecham as janelas, fecham a cortina, ele não vai ter nem direito à luz do sol e nem a enfermeira que dava atenção a ele, que amava ele. Isso. Não, ela tenta fechar o tubo, né, que tá na traqueia dele, né, pra ele morrer, né. E ela é pega, né. Esse seria o final feliz, Juca, que você se referiu aquela hora? Que não. Seria, cara, eu acho que seria, porque ele fica, você escuta a voz dele, né, muito obrigada, né, muito obrigado, que todos os seus desejos se realizem, Deus abençoe, obrigado, e entra aquele filho da puta lá, daquele... Que sacanagem. É foda. É uma suprema ironia, e não sei se o Douglas vai concordar comigo, né? Histórica, até pensando bem, que tudo bem, eu me alisto, né, para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a expansão já, né, da Prússia, né, do pan-germanismo aí, porque o pessoal enxergava, né, os alemães, já nos anos 30, os alemães como um pessoal imperialista e também de extremíssima direita, né, e dado a censura, a repressão e etc, e que isso não seria bom. Isso não seria bom para a Europa, e na verdade eu estou lutando por pessoas, os militares americanos aí no caso, né, que tem a manha de tentar censurar e calar a boca do homem que não tem boca, né? Mas, então enfim, o que diferencia um lado do outro, né, no final das contas, né? Não tem diferença nenhuma, são os senhores da guerra, como a Angélica falou, né? E os jovens lá tendo que... são peões, né? São massa de manobra, carne para ser moída, né? E aí vai, né? O começo do texto de 70, do prefácio, ele tá falando sobre a questão da guerra do Vietnã ainda. Você vê que se transforma, né? Você tá falando da Primeira Guerra, mas você também pode jogar pro Vietnã, né? E o Trumbo, ele começa o texto assim, uma equação de 40 mil jovens mortos no Vietnã, né? É igual a 3 mil toneladas de carne e ossos, 57 quilos de massa cerebral, 230 mil litros de sangue, 1.840 mil anos de vida que jamais serão vividos. 100 mil crianças que não vão nascer, e nós vamos gritar quando? Quando isso é concebível? Quando isso vai chegar aos nossos sonhos? A gente não sonha com isso, porque isso é terrível, que a gente não quer pensar sobre isso, né? Ele já tá, livre, a história se passa na Primeira Guerra, mas você vê que tá se repetindo como farsa a história, né? Você vê que a guerra do Vietnã tá aí, e ele tá criticando com o Johnny, com a obra dele, a bestialidade, a imbecilidade que é a guerra. Que no final do filme do Johnny também ele mostra os números das guerras entre 1914 e os anos 70, né? E termina com aquela frase, né? Que é doce e honroso morrer pela pátria, enfim. O que eu ia comentar é que eu tive com um amigo esse final de semana e comentei com ele do podcast que eu ia ver o filme e tal. E aí ele falou, sim, eu li, esse filme foi feito pra guerra do Vietnã, né? E eu falei que realmente eu não sabia. Aí ele, não foi, eu li na minha juventude e foi um grande filme, foi um grande livro, aliás, foi uma importante ferramenta que foi usada de argumento contra a guerra do Vietnã. E tá vendo? Ele estava enganado. O filme consegue ser tão emblemático e tão universal, né, que ele pensou que fosse feito perfeitamente para a guerra do Vietnã, e nem foi, né? Foi 2 guerras antes disso. Exato. E mostra aquilo que é comum, né? Característico da imbecilidade mesmo. Você tem pilhas de cadáveres mortos, são coisas, né? E no final das contas, os donos da guerra, os senhores da guerra estão lá, né? Ainda dando ordens, e a massa de manobra tá lá, obedecendo. Ainda bem que isso acabou, não acontece mais. Nós não estamos engajados numa guerra pelo petróleo e tentando barrar a expansão do islamismo, né? Ainda bem que nada disso está acontecendo. Não tem tortura, assassinato e violência contra civismo no Afeganistão nem no Iraque. Ainda bem. O capitalismo é uma geração espontânea, né? Ele tá aí porque a gente escolheu, é uma escolha consciente. E todas as informações estão aí, né? Nada tá escondido, separado dentro de um depósito, né? tá tudo às claras, né? E o acúmulo de bens materiais trouxe a felicidade para todos, né? Exatamente. Ai, meu Deus, tá mais angustiante esse teste do que o filme. Vamos acabar. Rosie, about 10 million of us today marching. Around the world, millions of people don't want this war. We've never gotten justice through war. We don't believe the lies being fed to us through the media. Y'all speak with one voice for me. Vou mostrar uma ironia. A ironia é incrível que
Se Metallica, então, usou dessas imagens para fazer um apelo, então, à paz e tudo, o filme 11 de Setembro, do Michael Moore, mostra soldados americanos no Afeganistão ouvindo Metallica no MP3 para dar tiro. Como se fosse em videogame, né? Que eles usam os tanques como se fossem videogame, né? Matando os árabes, exatamente. Caraca. Não, e tem uma cena clássica que mostra o Metallica, né? Caraca, pode crer. Meu Deus. É verdade. Nossa senhora. Tem o videoclipe do Metallica, aproveitando que vocês falaram nisso, um mais recente, em que aparece os soldados americanos, acho que Iraque, também né? no Iraque, e aí eles para um carro que tá com problema, eles ficam pensando que pode ser um terroristas, ou o pessoal querendo atacá-los ou não, mas no fim resolvem não atirar e ajudar o pessoal lá, a mulher e o rapaz que estão com o carro com problemas lá, que são iraquianos. Porém, a música se chama O Dia Que Nunca Vai Chegar, que já é uma ironia, que isso aqui, na verdade, aquilo não acontece. O que acontece é o contrário, né? É o pessoal, na dúvida, atira primeiro e pergunta depois, né? Ah, sim. Tem eu vi recentemente aquele documentário do Brian De Palma, meu Deus, sobre o estupro da... Meu Deus, eu não lembro agora. Do estupro da iraquiana, o afegano, não lembro agora, meu Deus. Rastrepo, né? Meu Deus do céu, cara. Não, o Restrepo é um documentário sobre, no Afeganistão, a tomada de um vale, né? Que foi chamado de Restrepo porque era nome de um dos soldados americanos que morreu na tomada desse vale. Só que é uma beleza, né? Que morrem 16 mil afegãos e acho que 6 americanos, né? Pra você ver como é que a guerra tá difícil, né? Eu assisti, os caras querem que a gente fique chorando porque morreu uns soldados lá, né? E tal, né? Um dos soldados... Tipo assim, um soldado é atingido, mas eles mataram uma vila inteira, né? Isso. Então é meio foda esse documentário aí. Um míssil atinge uma casa onde o pessoal tinha pegado as crianças da aldeia e levado para aquela casa por conta do bombardeio. E o míssil atinge justamente aquela casa e tem a cena das crianças no chão enfileiradas uma do lado da outra, né? Queimadas. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. O documentário que eu tô falando é o Guerra Sem Cortes, o Redacted. Esse, meu Deus do céu, eu vi tem pouco tempo, caraca. Exatamente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Também é muito chocante também. É no Iraque. O estupro da iraquiana pelos soldados. É horrível. Quero ver, não vi esse daí, já me recomendaram. Guerra Sem Cortes, meu Deus do céu. É estratégia de guerra, principalmente quando você vai invadir algum local e que você sabe que a população ela pode, né, fazer milícias e etc, resistir, é estratégia de guerra você atacar a população, cometer horrores e atrocidades contra os civis, justamente para facilitar sua permanência e a não resistência à ocupação, né? É destruir o espírito de luta, né? Destruir a vontade das pessoas, né? É verdade. É como o Johnny, né? Ele, infelizmente, destruíram no final, né? O espírito dele de querer mudar a situação, né, tornar ele um exemplo, né? É a guerra cirúrgica que eles falam, que na verdade é feita por um cara que tá usando uma venda e tá com uma motosserra, né? É cirúrgica. Verdade. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Vamos lá para considerações finais. Então bora lá, começando com o Douglas. E aí, Douglas? Opa! Considerações? Cara, esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, porque esse foi um dos filmes, né, que na faculdade, aqueles filmes de faculdade, sabe qual é? É Guerra do Fogo, Demônios de Ludon, né, que teve livro também, do Ken Russell, O Sétimo Selo, né, são filmes que a gente vê na faculdade. Coraçado Potente. Isso, exatamente, né, assim, da faculdade, assim, de humanas e tal, que a gente vê, caraca, o cinema não é só blockbuster, né, não é só pipoca, não é só, sei lá, sabe, é muito mais que isso. E aí, esse foi um dos filmes que eu assisti, que eu tava fazendo, inclusive, comunicação. Porque a Angélica até citou no cast a questão da comunicação. E esse filme tem essa questão da comunicação do homem com o mundo externo, né? Esse foi um dos filmes que me abriu pro cinema, assim, propriamente dito, pleno, né? É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, cara. E é um dos filmes que, na época que a gente tá estudando, é estudante e tal, eu tava lendo Jean-Paul Sartre,
Sartre, tarará, o existencialismo, o humanismo. Esse filme eu relaciono muito... tem elementos muito próximos, no sentido didático, com o texto do Sartre, do existencialismo e humanismo. A questão da liberdade do homem, a responsabilidade dele sobre a escolha que ele tem sobre determinadas ações que ele pode atingir ou não, se são boas ou más, tarará, tarará. Esse tipo de questionamento casou muito com esse filme. Então, toda vez assim, que eu fui estudar nessa época e tal, esse filme me remete a essa época de descoberta do cinema, tarará, sabe? É um filmaço, eu recomendo. Depois eu fui catar o livro, que nem um maluco, fui correr atrás do livro pra ler, e recomendo a todo mundo que faça isso. Leia o livro, veja o filme, não vi a peça, mas vou ver a peça que a Angélica falou, mas vou ver. Acho que é fundamental, sabe? Compre o action figure. Sim, Opa. Sim. É o da família Oblongo. Você já viram a família Oblongo, o desenho? Que Nossa, sim. O action figure é o que eu falei, o garoto cotoco. Exato. Tu é da onde então, Douglas? Pro pessoal saber. Eu sou do Podtrash, né? É o podcast que fala de filmes trash, né? Não é bem essa pegada do nosso podcast. Mas a gente fala, né, sobre... A gente tenta usar o cinema trash e trazer coisas de um cinema diferente, né? Que o pessoal tá acostumado, aqueles filmes de explodir cabeça e tal. A gente tenta trazer coisas diferenciadas, né? Também pro cast, pra esses filmes específicos, né? Quem quiser passar lá é td1p.com, né? Sim, com certeza, sensacional, muito legal. Obrigada por participar conosco aqui, viu, Douglas? Valeu mesmo. Que agradeço. E você, Marcos, suas considerações? Bom, para começar, lembrando uma coisa que o Juca falou, formalmente falando, esse é um filme muito bem feito, muito bem realizado, muito bem escrito, e que essa coisa da narrativa simbólica, de brincar com essa coisa da realidade se misturar com a ficção, com o delírio, com o sonho, influenciou muita coisa que está no cinema americano hoje, né? Certamente, acho que ele é um dos filmes que americanos que primeiro tratou disso de uma maneira tão intensa, tão bem feita. Sim, não, até então tinha o quê? Nada de Novo no Front, né? E outras coisas assim que tinha mais a glamorização, né? Em vez de mostrar o horror, né? Era o contrário antes, né? Sim. E além de tudo, ele é um tremendo de um desestímulo ao militarismo, à guerra, ao patriotismo estúpido, né? A estreiteza de visão e tudo. Tem muita gente por aí hoje em dia pregando pra juventude, viu? Subindo no palanque, subindo no púlpito e pregando, né? Querendo produzir essa bucha de canhão, essa massa de manobra aí que vai pra guerra, se explodir, enfim. Então eu acho que é importantíssimo, viu? É pra passar em escola, pra ser redescoberto pela... É um filme que pra mim, principalmente, ele tem muito a dizer pra juventude, né? Os mais novos. Então... É isso, eu tinha assistido uns anos atrás, tinha lido o livro, foi um grande prazer revê-lo e conversar com vocês sobre ele, viu? Porque acabou me trazendo outras visões desse mesmo filme, dos assuntos dos quais ele trata, que são assuntos que eu também acho muito importantes, viu? Então é isso aí. Não deixem de conhecer essa obra, né? Sim, obrigada, viu, Marcos? Você, Mal, como é que foi a experiência aí? Então, aterrorizante. Eu lembro quando eu fui pro exército, me falavam assim, ó, pra me alistar, né? Vai bem cedo. Eu não conseguia achar ninguém, né? Sempre teve isso, tem contato, pede pra algum contato, se conhecer algum filho de soldado, enfim, tenente. Eu não conhecia ninguém, daí disse, olha, a última chance, vai muito cedo. E reza, né? Eu lembro que eu cheguei às 4 da manhã na fila e, enfim, fiz os testes e fui absolvido. Absolvido. Eu sempre tive muito medo, assim. São filmes que sempre me interessaram muito, assim. Já anotei aqui o Redux, que bom que tu lembrou, Douglas. Eu sabia que existia, mas eu tinha esquecido, só lembrava do Restrepo, né, Marcos? Guerra Sem Cortes, é isso? Praia de Palma, cara, meu Deus, assistam, cara. Também é horror também da guerra pleno, sabe? E como a Angélica falou, os filmes sempre tentam glamorizar a guerra, né? E até os melhores anos de nossas vidas são bonitos, mas ainda assim acho nada profundo, como é o Johnny. E faz muito tempo que eu não via, e foi um prazer até assistir junto, né, Day Play, junto com o Ju. Eu acredito que ele possa servir como imagem pro discurso do Chaplin. Eu sempre achei o Pensador como um dos filmes mais corajosos que um ser humano podia ter feito. E agora me deparo com outro filme que eu não lembrava da coragem desse filme. Então, acho que casa muito bem, assim, acho que
serviriam essas imagens pano de fundo do discurso do grande ditador, assim como eu jamais tiraria os diálogos e o texto desse filme. Né? Acho que 2 filmes que eu indicaria para todo mundo que tá ouvindo o Masmorra Cast agora: assistam o Ditador e assistam Johnny vai à Guerra, 2 filmes os mais corajosos que eu já vi. E é isso, assistam o canal Cabine Celular, youtube.com/cabine celular, e escutem o Rapadura Cast, né? Eu de vez em quando tô lá no Plus, na semana, e também no Rapadura Cast, que se chama, acredito que é o que é o normal, o tradicional também. São 2 podcasts que saem semanalmente no rapaduracast.com.br. E muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, Douglas, conversar contigo de novo. Marcos, prazer. É uma delícia te ouvir, Marcos. É uma delícia te ouvir. Angélica, você é um sucesso também. Boa sorte com todos os projetos de vocês. E Juca, é um prazer falar contigo e te ouvir. Oh, que legal. Obrigada. E você, Juca, como é que foi a experiência? A consideração que eu queria fazer é que, como vocês falaram, atentar para o fato de que, olha que interessante, né? Como o Marcos falou e a Angélica, é o primeiro filme dessa forma em crítica de guerra, mas sem glamourizar, né? Que ele, como é um grande escritor e um grande roteirista, deve ter sacado que aonde que se ganha a guerra? É na mente, né? É você, munido de várias ferramentas, como a propaganda, como a política, a questão financeira, os meios de comunicação, fazer toda uma cultura acreditar nas suas justificativas, numa coisa que é, a princípio, injustificável. A princípio não, a princípio e eternamente injustificável. E aí ele trouxe a guerra, mas não precisou, porque quem glamourizava a guerra e quem mostrava os horrores da guerra assim por imagens chocantes, caía no erro de fazer imagens de uma coisa que já foi muito bem justificada. Então ele falou, não adianta lutar contra essa galera nesse campo aqui, porque a guerra não tá aqui, tá na mente. Então ele foi lá pra mente, e ele, nos delírios do Johnny, ele foi, se não derrubando, mas para quem quer alguma chance, então pelo menos relativizando todos os pilares que justificam a guerra, que é a igreja, as instituições oficiais, a família, e aí conseguiu relativizar os reais valores, né? Deu uma rasteira primeiro no que a gente chama aqui de realidade, para a gente realmente questionar com os melhores argumentos que valem a ser questionados, que é a gente tá, o coração tá feliz fazendo isso, a gente tá amando aqui. Uma hora ele fala, né, que eu não sei o que é real, na hora que ele tá discutindo lá a realidade, ele fala que o real é o amor. Então ele cita isso textualmente, o real é o amor. E consegue dar uma rasteira na realidade para aí sim questionar os horrores da guerra e o desperdício de energia e de coração e de humanidade que é isso tudo. E parabéns para ele, parabéns pra gente também conversar sobre um cara que vale a pena ser lembrado, que é um pensamento que não morre, mas que de vez em quando, de geração em geração, vem um camarada e consegue falar com felicidade, né? E ele foi um deles. Sim, fantástico. Obrigada, Juca. Eu queria dizer que eu não gostei da apresentação do Mal, então eu vou falar também uma coisa. O Maurício Saldanha é um amante do audiovisual, que ama o cinema e ama trocar. Então, quem quiser ouvir os comentários dele sobre os filmes que ele assiste, geralmente os filmes que estão passando, acho muito legal. Ele perde um tempo de chegar em casa. E antes era no próprio cinema, no calor da emoção, mas enfim, agora é mais legal que tenha o cuidado da edição, então troca uma ideia. Eu vi o do Ditador e adorei, eu tenho que falar isso agora aqui. Muito bom. Parabéns, Maurício. Obrigado. Excelente mesmo. E uma coisa, Angélica, falando que eu achei muito legal também, que eu não lembro, não sei se você já viu, se vocês já viram, mas recomendo. O Mal pegou um monte de amigo, editou o discurso todo do ditador, falado por vários amigos diferentes em cada pedaço. Ficou muito bonito. Olha, não, ainda não vi isso não. Recomendo, é um vídeo que eu acho muito legal dele. Vou ver. Então, e aí também o rapaz grava lá o podcast do Cinema com Rapadura, que eu também faço parte, e também conversamos sobre cinema, e é mais pop, né? É uma levada mais pop, é gostoso também, mas é sempre um prazer poder falar de filmes assim. Agradeço muito a vocês pela nossa conversa. Te agradeço de novo, Angélica, por me fazer rever filmes que realmente valem ser revistos, e é sempre diferente a leitura que você tem.
E as minhas considerações são muito parecidas, né, com as considerações de todos os amigos, né? O filme, pra mim, né, ele veio ao meu conhecimento também com o clipe, né? E uma amiga também que chegou e falou assim, olha, você tem que assistir o filme. Eu fui assistir o filme, li o livro, né? Tive a oportunidade de ler o livro. Achei que ele é muito importante junto com outros filmes também, como Vai e Veja, né? O do Eren Klimov, o Glória Feita de Sangue, tantos filmes assim, né? Que tem esse negócio de não há glamour na guerra, né? Você não vai se vestir de glória na guerra, você vai morrer, né? Você vai sofrer e vai voltar traumatizado, né? Da guerra, isso sim, né? Sim. E tal. E é legal a gente poder também fazer esse trabalho aqui, porque aí a gente em off estava conversando até que um crítico de cinema, né, que agora eu não sei o nome, que ele falou que quando o filme foi para Cannes, né, e teve a apresentação em Cannes em 71 e ele ganhou, né, o prêmio da crítica, né, e tal, prêmio especial, né? O próprio autor tava lá panfletando, né, nas ruas, né? O cara reconheceu o Dalton Trumbo e falou assim, poxa, você tá aqui na rua, não tem ninguém que possa fazer isso por você, né? Ele falou, olha, não tem ninguém, mas você quer me ajudar? E tal, e ficaram os dois panfletando pro pessoal poder assistir o filme lá, assistir o filme e tal. Então é legal a gente poder fazer isso daqui. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes aqui e que essa mensagem não seja esquecida, né? Porque a gente tem boca, pernas, braço, tem nossos ouvidos, nós podemos falar. Então vamos nos comunicar, né? E vamos, né, mandar pra frente a mensagem, né? Que a guerra não leva a nada, né? Então é isso, gente. Olha, muito obrigada pra você que nos escutou, que nos acompanhou até agora, tá? Nesse podcast aqui. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato@cinemasmorra.com.br e até o próximo podcast, né, gente? Até. Queridos. Sim. Opa, fiquem muito bem. Beijo, prazer bem. falar com vocês de novo, viu? Tava com saudades. This has a dignity all its own. Father, I need help. I'm in terrible trouble and I need help. Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper used to bring a wire between the two houses so you could telegraph to each other? Still remember the Morse code? Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Trapped in myself, fighting my only fear. It's Morse code. For what? SOS. Help. Landmine has taken my sight, taken my speech, taken my hearing, taken my arms, taken my legs, taken my soul. Left me with life in hell. What's he say? He says, kill me. Over and over again. Kill me. Don't you have some message for him, Padre? He's the product of your profession, not mine. Each man faces death by himself. Alone. Goodbye, Father. Inside me, I'm screaming. Nobody pays any attention. If I had arms, I could kill myself. If I had legs, I could run away. If I had a voice, I could talk and be some kind of company for myself. Why don't they get it over with and kill me? I could yell for help, but nobody'd help me. I've just got to do something. I don't see how I can go on like this.